Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre o conteúdo de receptores elétricos, tá? Para isso a gente vai usar a apostila 16, página 10. Vamos dar uma olhada então no primeiro exercício da página 10. Considere as afirmativas e indique verdadeiro ou falso. No receptor, a corrente elétrica sai do polo negativo em direção ao positivo. A diferença de potencial elétrico nos terminais de um gerador ligado a um receptor deve ser maior que a força contra-eletromotriz para que o sistema funcione adequadamente. A bateria de um automóvel funciona como um gerador quando fornece energia elétrica para o carro. Um receptor converte a energia elétrica recebida em seus terminais em outra forma que não seja só calor. Então, nesse primeiro exercício da página 10, a gente tem uma questão de verdadeiro ou falso. Então, a gente vai ter que analisar as afirmativas e ver quais são verdadeiras, quais são falsas. A primeira afirmação fala o seguinte, que no receptor, a corrente elétrica sai do polo negativo para o polo positivo. Isso é verdadeiro. Então, no receptor, a corrente vai sair sempre do negativo para o polo positivo, tá? Na segunda afirmação, a gente tem o seguinte, que a DDP de um gerador ligado a um receptor deve ser maior do que a força contra-eletromotriz para que esse sistema funcione. Isso é verdadeiro. A terceira afirmação fala que a bateria de um carro funciona como um gerador quando ela fornece energia elétrica para o carro. Verdade, a função do gerador é transformar energias não elétricas em energia elétrica. Então, quando a bateria do carro fornece energia elétrica para o carro, ela está funcionando como um gerador. Então, é verdadeira também. E a última afirmação fala que o receptor ele vai transformar a energia elétrica que ele recebe em outra forma que não seja na forma de calor. Em parte é verdadeiro, porque ele vai transformar em outras formas de energia, mas uma parte vai ser perdida sempre em calor, tá? Então essa afirmação é verdadeira, o receptor ele transforma a energia elétrica que ele recebe em outra forma de energia, que não é calor, mas uma parte dessa energia que ele vai transformar, uma parte dessa energia elétrica que ele vai transformar, vai ser perdida na forma de calor, tá? Então atenção com isso. Uma parte da energia elétrica é perdida na forma de calor, mas o receptor ele vai transformar essa energia elétrica em outra forma de energia. Então a última é verdadeira. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 2 da página 10. A figura mostra a curva característica de um receptor. Determine, letra A, força contra-eletromotriz. Letra B, resistência interna. Então, no exercício número 2, a gente tem um gráfico que representa a curva característica de um receptor e a gente precisa calcular na letra A a força contra-eletromotriz desse receptor. A gente tem que lembrar que no caso de um receptor, a equação característica vai ser a força contra-eletromotriz mais a resistência vezes a corrente, tá? Então a gente vai usar essa equação para poder, usando o gráfico, descobrir o valor da força contra-eletromotriz. Quando a gente olha para essa equação, se a corrente for igual a zero, a tensão e a força contra-eletromotriz vão ser iguais. Então a gente vai usar essa ideia. Se a corrente é zero, a tensão é igual à força contra-eletromotriz. Quando a gente olha para o gráfico, corrente igual a zero, ó, os valores de corrente estão na horizontal, já que a gente tem o gráfico da tensão em função da corrente. Os valores da tensão estão no eixo vertical. Então, quando a corrente é zero, ó, o valor está aqui em cima do eixo. Quando a corrente for zero, a tensão é o 24. Essa tensão vai ser igual a 24 volts. Portanto, a força eletromotriz também é igual a 24 volts quando a corrente é zero. Na letra B, a gente precisa calcular a resistência desse receptor. Então, a gente vai usar a equação característica dele. Força contra a eletromotriz mais resistência vezes corrente. A tensão, a gente vai olhar no gráfico, tá? A força contra a eletromotriz está aqui, 24 volts, e a corrente também vai estar no gráfico, 5 ampere. Então, ó, a tensão quando a corrente é 5 ampere é igual ao 36 volts. A força contra a eletromotriz é o 24, mais a resistência vezes a corrente, que é 5. Vamos resolver essa conta.
24 está desse lado do igual positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 36 menos 24 igual a resistência vezes 5. 36 menos 24 vai ser igual a 12. Igual a resistência vezes 5. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, a resistência é 12 dividido por 5. Então, é só a gente fazer essa continha de dividir para achar o valor da resistência. 12 dividido por 5 vai ser igual a 2,4 ohms, unidade de resistência. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 3 da página 11. No receptor real, em operação, corrente elétrica não nula passando por ele, a tensão entre os terminais é igual à força contra a eletromotriz, é menor do que a força contra a eletromotriz, é maior do que a força contra a eletromotriz. Então, no exercício número 3, a gente tem aí um receptor real, onde a corrente que passa por ele não é nula, e a gente quer saber como vai ficar a tensão nos terminais desse receptor. Então, a gente vai ter que lembrar da equação característica de um receptor. A equação característica de um receptor diz o seguinte, que a tensão é igual à força contra a eletromotriz mais resistência vezes a corrente. Se eu tenho um receptor real, quer dizer que a corrente não é nula, então ela é maior que zero. Então, esse valor aqui ele é maior que zero. E ele possui uma resistência, que também é maior que zero. Então, esses valores aqui são maiores que zero. Quando eu analiso essa equação, se aqui eu tenho um valor diferente de zero, positivo, a tensão ela vai ser o quê? A força contra a eletromotriz mais algum valor, que vai dar da multiplicação da resistência com a corrente. Então, esse mais alguma coisa aqui vai me permitir chegar à seguinte conclusão, que a tensão ela vai ser maior do que o valor da força contra a eletromotriz, porque vai ser o valor da força contra a eletromotriz mais algum valor aqui, que vai depender da resistência da corrente que circula nesse receptor. Então, na questão número 3, a gente tem o seguinte, que a tensão nesse receptor vai ser maior que a força contra a eletromotriz. Resposta da número 3 é a letra C. Então, aqui a gente encerra esse vídeo sobre exercícios de receptores da apostila 16.